Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Opere com Moderação. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês duas operações que eu realizei, começando no dia 31 de janeiro e encerrando hoje, dia 1º de fevereiro. Infelizmente a minha segunda operação nesse projeto não correu como esperado, e eu acabei levando um stop. Mas nada de se assustar, porque foi dentro do gerenciamento e conforme programado. A operação que eu realizei foi na XRP e eu vou mostrar para vocês qual foi a minha visão para ter entrado na operação. O primeiro ponto que eu observei foi a perda de zonas importantes de suporte para o gráfico e também a estrutura de topos e fundos descendente. O que é isso? Primeiramente eu vou traçar aqui quais seriam esses pontos de suporte com essas linhas azuis. E em seguida eu vou traçar aqui o que seria a estrutura de topos e fundos descendente. Ó, veja, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Isso caracteriza uma tendência de baixa. Como meu modo de operar consiste em fazer operações a favor da tendência, fiquei no aguardo no sinal para abrir a posição de venda. Esse sinal se deu quando, pelo gráfico de 1 hora, o ativo já estava com ambos os estocásticos sobrecomprados, que são esses indicadores que eu uso aqui embaixo. Um outro fator importante também é que o preço, juntamente com os estocásticos sobrecomprados, estava tocando novamente dentro dessa zona que antes era suporte e agora passou a ser uma resistência. Para refinar mais a minha entrada, eu aguardei um gatilho pelo 15 minutos, que foi onde eu entrei após o rompimento de um martelo invertido, que foi esse carinha aqui. Essa formação de candle geralmente representa uma reversão de tendência, ainda mais numa região importante como essa. E o ponto de entrada foi justamente a perda, da mínima desse candle. E o stop posicionado um pouco acima da máxima dele. O problema aqui é que durante esse período estavam acontecendo anúncios relacionados ao mercado internacional, que acabaram impulsionando o Bitcoin e todas as altcoins contra a tendência que eu estava observando. Embora tomar um loss logo de cara não seja algo agradável, eu tenho a plena consciência que ele funcionou da forma correta, pois caso ele ultrapassasse de fato essa região que eu tinha estipulado como stop, iria descaracterizar a minha análise. Agora partindo para o preenchimento do diário de trade, eu anotei o saldo que ficou após o stop, e foi de 876,41. Vou botar a data que foi a operação, dia 31 de janeiro. A planilha me mostra exatamente qual foi o valor do prejuízo e a porcentagem certinha, que foi aqui de $7,08, que equivale a 0,8% do capital. Aqui eu já havia preenchido os prós e os contras dessa operação e coloquei aqui a imagem já para eu ter a referência e poder analisar esses trades depois. Como eu segui bem o meu gerenciamento e coloquei o stop no lugar correto, o prejuízo nem chegou no meu limite de stop, que é de 1% ao dia. Por isso eu resolvi aguardar um tempo e procurar uma nova oportunidade. A oportunidade que eu acabei entrando foi na moeda RSR. O ponto de vista para entrar na operação foi basicamente o mesmo que para a XRP, porque o mercado como um todo estava apresentando o mesmo cenário. Perceba que da mesma forma que no outro ativo, houve uma impulsão vendedora que rompeu os principais suportes, que foi esse movimento de impulsão aqui, rompendo os suportes e formando essa estrutura de baixa. Aqui seriam os pontos de suporte. Na verdade, esse daqui seria o ponto de suporte. E como ele fez essa estrutura aqui, a mínima dele, dessa região aqui, também caracteriza um ponto de suporte, porque o preço brigou um pouco aqui antes de cair novamente. Após esse movimento todo aqui, essa região toda passou a ser uma região de resistência. A diferença desse ativo aqui para XRP é que essa moeda não sofreu tanto com os efeitos do anúncio referente ao mercado internacional, se mantendo dentro do setup que eu opero. Tendo em vista o gráfico de 1 hora já apresentando sobrecompra pelos dois indicadores, que foi nessa região aqui, nesse período de tempo aqui, e está apresentando de fato uma exaustão, perceba que o preço ele vai perdendo a força na subida.
E indo de encontro a essa região de resistência, eu busquei novamente um gatilho pelo 15 minutos. No momento que eu estava analisando o gráfico, eu já tinha perdido um gatilho de venda anterior, que era essa estrutura de vela aqui. Eu poderia ter entrado no rompimento dessa mínima, que é nessa linha amarela aqui. Como eu acabei perdendo essa entrada, eu aguardei uma correção do preço para poder chegar à minha posição mais próxima do topo possível, deixando meu stop mais curto, já que eu já tinha tido o prejuízo da operação anterior. Perceba que pegando de topo a fundo, o ativo corrigiu basicamente na região de 61% de Fibonacci, que é uma região importantíssima. Feita a correção, eu abri a minha posição de venda e visando alvos pelo gráfico de 1 hora, que seriam nessa linha verde aqui, que eu botei aqui embaixo, que dá de encontro com esse ponto de suporte aqui, onde o preço suportou. Devido à alta volatilidade do mercado e da indecisão de para onde o Bitcoin iria ir, eu acabei passando um calorzinho por algumas horas, porque o preço chegou perto do meu stop diversas vezes, dando agulhadas por os dois lados. Perceba que o meu stop está aqui nessa linha laranja, logo acima do topo, e o preço chegou aqui perto diversas vezes. Depois de cerca de 7 a 8 horas fazendo essa movimentação chata, o ativo começou a cair de fato. E durante a madrugada foi exatamente na posição onde eu tinha estipulado o meu primeiro alvo. Nessa altura do campeonato eu já tinha tirado cerca de $30 de lucro da operação. E como eu havia tomado o stop anterior, decidi proteger minha posição mantendo o meu stop o mais próximo possível. E foi onde eu delimitei esse stop aqui, que é acima desses topos aqui, nessa linha vermelha aqui. Pouco tempo depois o preço acabou subindo e me tirando 100% dessa operação, mas com um lucro excelente ainda. Agora voltando para a planilha, o meu saldo ao final dessa operação ficou em 914,61. Vou colocar a data de hoje, dia 1º de fevereiro. Depois eu faço a modificação passando para o outro lado da planilha aqui. Tendo um lucro de $38,20, o que equivale a 4,36% do capital. Seguindo o gerenciamento e meu método operacional, eu consegui recuperar o stop que eu havia tomado na operação anterior e ainda bater a meta do dia. E é essa que é a chave do negócio, manter a consistência, mesmo que pareça que não vai dar certo. Se você tem uma forma específica de trabalhar, foca nela, aperfeiçoa ela, mas mantenha a consistência, que é isso que vai te mostrar o valor a longo prazo. Passando bem rapidamente aqui, eu acredito que um fator que eu poderia ter feito melhor era de tentar carregar um pouco mais a posição. Como eu acabo utilizando muito o celular, a visão não fica tão clara e eu acabei não percebendo que nesse momento, aqui nessa região, o preço ainda estava abaixo de uma zona de resistência. Eu poderia ter deixado meu stop protegido atrás desse outro topinho que aconteceu aqui anteriormente e mantido a minha posição aberta até esse alvo aqui de baixo, que certamente eu teria realizado 100% do capital, pois foi o último suporte importante do ativo. Mas, fora isso, a operação correu muito bem, pelo meu ponto de vista. Agora deixe aí nos comentários o que você achou dessas operações. Falem pra mim o que você faria se estivesse no meu lugar. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like para fortalecer o canal e mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo bacana e que vale a pena ser apresentado para outras pessoas. E o mais importante, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar as notificações, clicando no sininho. Assim você vai ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal e vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer ao longo desse caminho no projeto do Diário do Milhão. Por esse vídeo é isso, te aguardo no próximo e não se esqueça, opere com moderação.